Campeões dominantes recebem um privilégio especial pelos seus longos anos como reis da categoria. Em uma eventual perda do seu título, ele tem direito a uma nova chance, uma revanche logo na luta seguinte contra o mesmo adversário que acabou de tomar seu cinturão, o que ficou conhecido como revanche imediata, que é uma revanche que acontece imediatamente depois do primeiro confronto. E na maioria das vezes o novo campeão confirma o seu primeiro triunfo. É mais comum o vencedor da primeira luta vencer novamente na revanche imediata. Mas, como tudo na vida, existem as exceções. Campeões que, apesar de terem perdido a primeira luta, conseguem voltar já na revanche imediata e recuperar seu cinturão. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Campeões do UFC que conseguiram vencer e recuperar seus cinturões na revanche imediata. Quando Alex Poatan nocauteou Israel Adesanya no UFC 281, aquele foi o encerramento do terceiro encontro entre os dois somando as lutas de kickboxing, mas foi apenas o primeiro deles no UFC. E considerando que foi a primeira derrota do Adesanya nos médios, depois de 7 lutas valendo o título da categoria, e claro, somando ao fato de que o Adesanya estava vencendo essa luta por 3-1 antes de sofrer o nocaute técnico no 5º round, o Izzy tinha uma narrativa muito favorável que ele recebesse uma revanche imediata. Embora poucos acreditassem que ele poderia reverter o resultado depois de 3 encontros fracassados contra o seu grande carrasco. Mas é como diz o ditado que apenas o Adesanya conhece, é só a 4ª vez que conta. Depois de anos de rivalidade, a Adesanya conseguiu nocautear o Poatan no 2º round e finalmente pôde dizer que venceu pelo menos uma das 4 lutas contra o brasileiro. E apesar de ainda estar perdendo no placar final, 3-1 para o Poatan, pelo menos ele pode dizer para si mesmo, quando olha no espelho toda manhã, que ao menos ele deu a última risada. E aparentemente isso faz ele se sentir melhor de alguma forma. Em julho de 2018, pela primeira vez na história do UFC, um campeão dos meio pesados subiu de categoria para desafiar o campeão ativo do peso pesado. Na ocasião, Daniel Cormier subiu de categoria para enfrentar Stipe Miocic, o maior peso pesado da história do UFC. E para a surpresa de muitos, o campeão menor e mais velho simplesmente nocauteou o rei dos pesos pesados no primeiríssimo round, fazendo história ao se tornar o segundo duplo campeão da história do UFC. E obviamente, como Miocic havia sido o campeão mais dominante da história da categoria, eram 3 defesas de cinturão, ninguém mais conseguiu bater essa marca no peso pesado, era esperado que ele conseguisse uma revanche imediata. Bom, não foi uma revanche imediata para o Cormier, que venceu Derrick Lewis na luta seguinte, alguns meses depois, mas foi para o Miocic, que logo na luta seguinte teve uma segunda chance contra o DC, um pouco mais de um ano depois da primeira luta. E Cormier começou sobrando, passando o carro e dando ré no Miocic, mas ele acabou se empolgando demais e deixou de lado a luta agarrada. Até porque, na época, foi posteriormente revelado que o Cormier estava passando por uma séria lesão nas costas, que precisou de várias cirurgias. Ele disse, inclusive, que era para ele ter se aposentado depois da luta contra o Derrick Lewis, porque essas lesões nas costas prejudicaram e muito a luta agarrada dele. Mas enfim, Cormier seguiu na trocação e isso deu a brecha para o Miocic achar o caminho das pedras, começando a atacar a linha de cintura. E depois de mais ou menos uma dúzia de ganchos, o fígado do Cormier deu PT e Miocic conseguiu sua vingança de virada ao nocautear Daniel Cormier no 4º round e recuperar o seu cinturão. Depois foi o Cormier quem recebeu uma revanche imediata, só que novamente Miocic venceu a terceira luta, naquela que marcou a última aparição do duplo campeão do UFC. De todas as zebras que eu já vi, talvez essa tenha sido a mais bizarra. No auge dos seus poderes e com 2 cinturões, Amanda Nunes partiu para defender seu cinturão dos galos pela 6ª vez contra a tagarela Juliana Penha. E apesar de ser uma zebra na proporção de 12-1 e de ter sido simplesmente engolida no primeiro round, a Juliana aproveitou um vacilo da Amanda e fez história ao finalizar a leoa. Uma derrota pra lá de estranha, porque até então a Amanda Nunes estava sobrando no combate. E do nada, a
maré virou e a Juliana Penha se tornou a nova campeã. Então, parecia mais que foi um vacilo da Amanda do que mérito totalmente da Juliana Penha. E logicamente, Amanda Nunes, a maior campeã feminina da história do UFC e talvez a maior lutadora de todos os tempos, tinha tudo para receber uma revanche imediata. E bem justamente, uma parte 2 foi marcada depois de uma temporada inteira do TUF entre as duas, e a Amanda devolveu a derrota com juros e correção monetária, dando 3 knockdowns na americana e pontuando 50-43 na visão dos juízes. Assim, obviamente, recuperando seu título dos galos. Bom, essa aqui vai ser um tanto diferente e eu já vou explicar o porquê. Quando Conor McGregor foi finalizado por Nate Diaz no UFC 196, o irlandês não havia perdido o cinturão que tinha acabado de conquistar nocauteando José Aldo em 13 segundos, em dezembro de 2015. Mas, nessa luta, ele ainda era o campeão dos penas, embora seu cinturão não estivesse em jogo, já que essa luta aconteceu de última hora e 2 categorias acima. Ele estava lutando contra Nate Diaz na divisão dos meio-médios, 77 quilos. Ainda assim, a gente sabe, Conor McGregor, privilégios especiais, aquele foi o maior pay-per-view da história do UFC na época, tinha uma narrativa muito forte dessa rivalidade entre McGregor e Diaz, e aí o UFC, que já havia abraçado o hype do Conor McGregor, resolveu dar mais uma chance para o irlandês. Detalhe, José Aldo, vindo de 7 defesas de cinturão seguidas no peso pena, não recebeu uma revanche imediata depois de ter sido nocauteado em 13 segundos. Para vocês verem como o UFC abraçou o hype do Conor McGregor. E certamente isso trouxe lucros absurdos. Esse foi um dos melhores anos da história do UFC. Mas enfim, o que significa que Conor McGregor, campeão dos penas, faria uma revanche imediata, sem valer o título, 2 categorias acima da divisão em que ele reina. Enfim, apesar de ter sido surpreendido pela resistência do Diaz no primeiro confronto e de não ter utilizado sua própria energia com inteligência na primeira luta, Conor voltou bem mais frio para essa revanche, preservando seu cardio ao máximo e sem ir com sede ao pote. O americano ainda conseguiu resistir a 3 knockdowns e entregou uma verdadeira guerra no UFC 202, mas dessa vez foi Conor McGregor quem saiu vitorioso por decisão majoritária dos juízes. Olha, eu tenho certeza que você já ouviu aquele termo de ser campeão por causa de um pombo sem asa, um golpe de sorte, ou até por uma decisão acirrada. Mas você já ouviu falar de algum lutador que foi campeão por acidente? Sem querer ele foi campeão? Pois bem, foi o que aconteceu em 2004 entre Randy Couture e Vitor Belfort, quando nos primeiros segundos de combate, um pedaço da luva do Vitor Belfort acabou raspando e abrindo um corte profundo no olho do campeão, praticamente cortando a sua pálpebra ao meio. Os médicos entraram e, obviamente, Randy ficou incapacitado de continuar, a luta foi interrompida e Vitor Belfort foi declarado vencedor por nocaute técnico devido a uma interrupção médica, se tornando o novo campeão meio pesado do UFC. Bom, eu acho que eu nem preciso explicar por que teve uma revanche imediata. E acontece que esse caso foi tão inusitado, tão bizarro, que já 4 meses depois da primeira luta, já estava acontecendo a revanche imediata. E dessa vez, novamente, a luta acabou por interrupção médica, mas não por causa de um acidente, mas sim por causa do ground and pound violento do Randy Couture, que deixou o Vitor numa poça de sangue e recobrou seu cinturão dos meio pesados na revanche imediata. Ah, inclusive, essa foi a terceira luta entre os dois. Placar final, 2-1, Randy Couture. Mas e aí, pessoal? Tem algum campeão que perdeu o cinturão recentemente e que vai receber uma revanche imediata e você acredita que ele vai conseguir recuperar o título na segunda chance? Ou vocês acham que o resultado vai se repetir? Deixe aí a sua opinião nos comentários pra gente debater um pouquinho depois do vídeo. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.